paz do Senhor Jesus, igreja, aos ouvintes, e aonde chegar esta mensagem, cada lar, cada pessoa, certamente chegará a bênção de Deus. A mensagem essa que o Senhor colocou no meu coração está em Salmo 111. O texto fala sobre Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Então, nós aprendemos com o salmista Davi, sempre precisamos louvar ao Senhor. Vamos nos apresentar a Deus, adorar ao Senhor, ter uma vida consagrada a Deus, para que o Senhor, através de uma operação divina, do Espírito Santo, possa nos usar nos louvores, também reconhecer que toda honra, glória, louvor e adoração é dado sempre ao nosso Deus, pelas obras maravilhosas que o Senhor fez. Salmo 101, a partir do verso 1 até o verso 10. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia do Justo e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela têm prazer. Salmista, nós devemos aprender sempre com a palavra de Deus, e o salmista, em louvor, estava aspirado de uma forma maravilhosa para o próprio Deus, e cantou esse louvor que está escrito, esse salmo em louvor que está escrito, é o Salmo 111. Então, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia do Justo, na congregação. Ele está dizendo, olha, eu louvarei o Senhor na Assembleia do Justo, daquelas que são justificados por Deus, todos eles e todas elas, e nós nos congregamos, e na congregação também eu louvarei o Senhor. Ou seja, é importante nós temos nosso coração, e um louvor de coração e alma o Senhor recebe. E ele continua dizendo, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Então, aquelas que têm prazer na obra do Senhor, eu creio assim que é uma própria operação divina, parte do Senhor Deus, que faz com que nós tenhamos prazer na obra do Senhor. Seja através do Espírito Santo, através de uma força sobrenatural que o Espírito Santo nos dá para vencer todas as dificuldades, a contrariedade, e ter o prazer de louvar, de falar da grandeza das obras do Senhor e acreditando nas obras do Senhor. Graças a Deus. Então, são grandes as obras do Senhor, procuradas por todos que neles têm. Nós vamos no Senhor, na presença do Senhor, o Senhor que conhece e entende tudo, e Ele faz a obra, Ele nos dá a bênção, nos dá a vitória. Várias situações da nossa vida. Glória e majestade na sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que temem, lembra-se sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis, todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e em retidão. Então, aí o salmista, na inspiração, ele está cantando, está falando sobre as maravilhas, né, que o Senhor é piedoso, é misericordioso, é o nosso Deus, né, e Ele supre as necessidades daqueles que o temem, ou seja, deu mantimento e supre as necessidades. Lembre-se do seu conserto, ou seja, nós precisamos ter um conserto com Deus. O conserto é abandonar tudo aquilo que é o contrário e procurar viver de acordo com os mandamentos de Deus, tendo temor ao Senhor e tremor à palavra do Senhor. O Senhor, ele se apresenta a nós através de sonhos, tantas coisas, tanto
né? E nós devemos ficar atento a isso e procurar buscar em Deus para que o Senhor Deus nos dê sempre uma direção, porque o Senhor Deus ele tem o melhor para o teu filho. E na direção de Deus nós vamos ser abençoados, nós vamos ser bem-sucedidos, porque nós, na nossa direção, por nós podemos errar, mas quando nós buscamos em Deus, e o Senhor Deus nos dá uma direção ou direções diante daquilo que nós vamos fazer para que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado, exaltado, enobrecido, santificado em nossas vidas, certamente nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ser grandemente abençoados. E as causas, o Senhor nos dá a vitória em cada causa. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Ou seja, as obras da mão de Deus para conosco são fiéis. Ele nos ensina também a ser fiel nas obras que o Senhor coloca em nossas mãos, através de uma operação divina, porque essa fidelidade vem de Deus, através do Senhor trabalhar em nosso coração, nossa mente, nossa alma, fazendo a obra. E permanece firme para todo sempre os seus feitos em verdade e retidão. Então, os feitos do Senhor para conosco é tão grande. E nós, no exemplo do Senhor também, procuramos, através de uma operação divina, ter algo que agrade ao Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós também louvamos, adoramos, servimos ao Senhor de coração. E aqui, enquanto nós vivermos, a ponto das pessoas aí falar, aquele lá é um servo do Senhor. Está vendo aquele lá? Não, ele é um servo do Deus Altíssimo. E orando por cada pessoa, orando pelas nações, de acordo com a Bíblia, nos ensina a orar por Jerusalém, né? Orar por Israel, por Jerusalém, e orar um pelos outros, orando pelas famílias, e procurando fazer a obra do Senhor com alegria. Aleluia, glórias a Deus. Então, redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Olha que maravilha, né? O Senhor, ele enviou redenção a nós. Então, nós somos redimidos do próprio Deus. Fez um concerto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Nosso Deus é santo. Santo Deus, tremendo Deus, maravilhoso Deus, eterno Deus, Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, a razão da nossa existência. E o temor do Senhor é o príncipe da sabedoria, ou seja, nós temos temor ao Senhor, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor, nós não fazemos, não temor ao Senhor. Temor não é ter medo. Temor a Deus significa nós obedecer os mandamentos do Senhor e reconhecer que nós somos dependentes 100% de Deus. É isso que é o temor ao Senhor. Procurar andar nos ensinamentos, se esforçar para que se cumpra os mandamentos do Senhor, amando a Deus de toda a alma, coração e entendimento, amando o próximo como se fosse a si mesmo. E procurando viver uma vida mais santa, mais pura, mais reta. Ou seja, nós estamos num processo de santificação. Santo significa separado, mais reto, em retidão, através da palavra, de acordo com a palavra, que ela é o nosso guia, né? Então, é o príncipe da sabedoria, o temor do Senhor. E bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Obedece o quê? Obedece a Deus, obedece a palavra do Senhor, obedece o mandamento de Deus. E o seu louvor permanece para sempre. Às vezes o Senhor nos dá inspiração para louvar, e a gente termina até louvando o Senhor dentro daquilo que o Senhor nos dá, né? E também nós louvamos o Senhor de acordo com os hinos das harpas, os hinos que o Senhor envia nas igrejas, porque nós temos prazer em louvar o Senhor. Quando é de coração e alma, o Senhor recebe. Adorar o Senhor, servir ao Senhor na beleza da santidade, sabendo que nós dependemos 100% de Deus. Esta foi a palavra que o Senhor nos colocou no coração e foi pregada. Senhor, a tua palavra foi pregada, abençoa todos aquelas que ouviram a palavra, para que venha, Senhor, reconhecer
as suas obras, louvar o Senhor pelas obras maravilhosas e reconhecer que o Senhor Deus é tudo para nós, que nós sem Deus, nós não podemos vencer. Nós sem Deus, nós não podemos avançar. Nós sem Deus, nós não podemos ir à nossa Nova Jerusalém Celestial. Através do feito que o Senhor nos fez, a palavra é o passaporte que nos leva lá. No nome do Senhor Jesus, todos aqueles e aquelas que estão ouvindo, que receba de Deus aquilo que o Senhor Deus está entregando. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos seguir os ensinamentos de Deus e também crer no Senhor Jesus, Filho unigênito do Senhor, que morreu para que nós vivermos, deu a vida para que nós tivéssemos vida, e nos resgatou e fez promessa. É a maior das promessas, nós irmos para a cidade santa, onde nós estamos, então, de passagem aqui. E que o nome do Senhor seja engrandecido na vida de cada ouvinte, na vida da igreja, em cada lar. E todo o mal, pelo poder dessa palavra, receba o bem de Deus, em nome de Jesus. Se entrega ao Senhor Jesus, tem uma vida santa, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida, aqueles que se entregarem, em nome de Jesus. Amém. Graças